Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, que recebe hoje Luiz Coronel, o seu casaco de linho branco. Uma maravilha, hein? Sou seu garçom chegou aqui muito elogiado por todas. Muito obrigado. Mas por todos também. Para ajudar secretamente. Não te vi na praia ainda, Luiz Coronel. Não, a cor eu já ganhei, mas ainda não fui. Não, eu já fui, já estive um fim de semana. Né? Estarei contigo lá com muita honra. Bom, Nestor, peraí, Nestor, conversa então. Eu dizia que um casaco como esse não é qualquer pessoa que pode trajar. E que o modelo conduz, de certa forma, a leveza e o estilo da roupa. Aqui houve uma troca. O Nestor adquiriu a barba e o Marshall perdeu a barba. Francisco Marshall. Bom retorno ao programa. Alegria toda minha. Grande Marshall. Imaginava com a barba adquirir a inteligência. Eu achei que encontrou o Marshall de barba. Agora tu viste que é o contrário. Para falar isso, tu viste que é o contrário. Pedro Westphalen, nosso secretário dos Transportes, que sempre é atração quando vem aqui. Tudo em ordem, tudo ok. Aí, esperando que nesse verão as pessoas tenham bastante tranquilidade e que nós possamos fazer dele um momento de grandes alegrias. E não a cada fim de semana ver o que nós vemos aí de notícias ruins nas estradas. Algumas em más condições, e vou começar o programa dizendo que 80% desses acidentes são pela imprudência do ser humano. Vamos nos cuidar, vamos aproveitar com cuidado. Não, eu quero dizer o seguinte, a bem da verdade, a gente criticou tanto a RS-40 no fim de semana passado, mas eu levei, viu, Nestor, de Atlântida, que, imprudentemente, porque eu nunca faço isso, estava fora do ar a Concepa, e eu resolvi sair da praia às 10h30. Cheguei em Porto Alegre às 3h. Aí, crítica na RS-40. Mas a Freeway, a gloriosa Freeway, eu inclusive... se levou 5 horas para chegar de Atlântida até aqui. Até o nosso condomínio lá, Nestor, dá 140 quilômetros. Né? Não tem como. Inclusive, no outro dia, sabe quando a imprensa faz a crítica, a gente tem que escutar. Tem que saber escutar. E até absorver as coisas que têm sentido, outras que não têm sentido. E fui ver o que tinha acontecido naquele fim de semana. Realmente foi todo mundo para a praia no final do ano. Foi todos para a praia. E houve um grande congestionamento na 040. Um grande congestionamento. Eu pedi espaço. Não é na 040. Houve na Rota do Sol. Ocorreu na RS-30, em todas. Aí eu fui olhar o que aconteceu no estado. E teve gente que levou de Florianópolis a Porto Alegre 11 horas, totalmente duplicada. Tu me disseste que na semana passada levou 5 horas na Freeway. Por que a 040 não teria também que estar congestionada? Então foi é uma situação em que realmente houve uma superação. Em compensação, ontem eu levei lá de Atlântida até o nosso condomínio, Nestor, levei 1h50. Que é razoável. Tranquilo. E sabe que horas eu saí de lá? Saí de lá, eram 7h30 da noite. Agora, o que 9 horas, 9h10. Do que é que nós nos ressentimos? Nós nos ressentimos dos nossos erros históricos, né? Nós não desenvolvemos ferrovias, nós não desenvolvemos um trem rápido. Imagina o seguinte, se nós tivéssemos um trem rápido daqui a Torres, a descompressão urbana, aquelas casas belíssimas, tu moraria, levaria 20 minutos daqui a Tramandaí. Moraria lá, frente ao mar, tranquilamente, iria num vagão, restaurante, tomando um café, poderíamos ter um trem de Santiago, deixaria o carro ali naquelas, como tem no exterior, né? Poderia ter um trem de Santiago do Chile até Fortaleza, ou não? Poderia ter. Não, porque houve um lamenta que essas coisas não tenham. Houve um candidato a prefeito, né? Que foi tratado como exótico, acho que era o Carlos Gomes, que queria implantar o trem-bala. Parecia uma ideia estúpida, mas isso é a solução urbanística. Solução urbanística para a cidade. A verdade é que as estradas de ferro no Rio Grande do Sul foram planejamentos estratégico-militar. Sei das bitolas diferenciadas. Militar. Era de Itaqui, Uruguaiana, era de Bagé, a Pelotas, a Rio Grande. Eram todas elas dentro de um pensamento militar que não estavam voltadas aos nascentes focos e núcleos econômicos do Rio Grande do Sul. Não foi na Revolução. Não, o problema vem anterior a esse aí. Nos anos 50. Nos anos 50, quando se optou nos anos 50 por trazer para cá as montadoras. Sim. Ali foi uma grande de uma negociata naquela ocasião. Só naquela, lógico. Não, ali começou. Não, eu estou dizendo eu tô brincando. falando sobre esse fato. Claro. Esse fato em si.
se deixou de lado aquilo que foi feito no Império. Só nas ferrovias, que tem também esse viés das fronteiras. O Mauá, que foi um grande empreendedor, foi o primeiro, foi ele que fez. E era privada. E era gaúcho? E era privada. Então, quando se optou por rodovias naquela ocasião, equivocadamente, se deixou de lado das ferrovias. Eu viajei de trem minuano, de trem húngaro, cansei de viajar. E eram trens semelhantes da Europa na época. Como se optou por rodovias, deveria ter se investido em rodovias, então. E não houve esse investimento, nem perto do necessário. Por isso, hoje, toda essa dificuldade... Esse erro está só pagando um preço muito alto. E nas cidades não temos bondes, vem com a falta dos bondes. Descomprimiriam a cidade. Mas o que nós precisamos é planejamento, vontade de fazer e fazer. E acho que se fez bastante coisa nesse governo, com dificuldades, mas estamos fazendo muita coisa no governo Sartori. As coisas estão caminhando. Vamos deixar, talvez, com o maior legado do planejamento para 35 anos, fundamentado na economia e nas suas tendências. Eu acho que essa é a... Por falar nisso, a Assembleia vai aprovar? Acho que sim. Os projetos do governo? Vai ter que ser convocado agora no final do mês e vai aprovar, sim. Vai aprovar? Acho que sim. Ô, Paulo... Eu não tenho essa convicção. Votar, né? Se a oposição deixar votar, tem que deixar votar. Tem que deixar votar isso. Mas é uma medida criticada fortemente por quem conhece a economia. Não por mim, que sou historiador, mas por quem conhece a economia, critica. O único apoio que há é político-governamental. Aí é uma opinião, não conhecimento. Mas quem tem conhecimento vê ali um ataque ao futuro do Rio Grande terrível. Há uma permuta do pragmático pelo futuro. Dá um alívio pragmático que dá uma boa folga para o governo em fim de mandato, mas que sacrifica o futuro das finanças do Estado gravemente. Porque o futuro já está sacrificado? O futuro já está destruído. A dívida segue sendo magnificada em juros. Não, diminui o juro da dívida. Diminui com relação ao atual, mas segue sendo um juros exploratório. Diminui significativamente. Diminui o quantum atual, mas segue um quantum muito grave. Falei um de cada vez, não? Diminui 20 bilhões do que você... Desculpa, estava falando... Era isso. Então, há uma redução do parâmetro atual, mas um acúmulo do estoque de dívida. A dívida passará para um montante ainda mais asfixiante para a finança do Estado a médio prazo. Eu queria dizer uma coisa. Então, ao mesmo tempo em que há uma cláusula aí que é terrível, que impede o Estado de contestar várias circunstâncias que o agravam financeiramente. E que são também um caminho de negociação. Não, mas isso é um discurso da oposição. Marshall, o teu discurso é da oposição. Não, só uma informação, tirando a liminar da Carmen Lúcia... Se eu fosse oposição. Não é assim. O futuro do Rio Grande do Sul já está comprometido hoje. Eu escutei. Imprudente, temerária. Só uma informação boa para todos. A oposição, a situação ali. A Carmen Lúcia afastou essa possibilidade de não fazer esse tipo. Pois é, claro, isso é um fator de prudência, mas havia uma captação inicial na diplomacia do Estado. Ela acatou um pedido do governo do Estado. Foi pedido para... Foi bom. Ela acatou um pedido do governo do Estado que não aceitava essas condições. Acho uma boa solução essa. Ela acatou um pedido do governo do Estado que não aceitava as condições de não negociar e não brigar por aquilo que ele acha que é incorreto. Ele não abre mão das suas reivindicações em relação à lei Candido e a outros direitos que tem o Estado. Ela acatou isso aí. Isso foi um pedido do Estado. Para acatar tem que ter um pedido do Estado. Agora eu discutei, vou dar minha versão. Essa versão tua é a versão totalmente de oposição, que é o que é dito lá no plenário. Eu não sou oposição, não tem nenhum alinhamento partidário que me coloca como oposição, falando como cidadão. A tua oposição, ela coincide com a oposição. Bom, a oposição tem o que dizer, né? Então, é bom refletir, não por ser oposição, mas por ter um argumento. Eu discutei, agora quero te dizer quais são os argumentos que eu tenho com convicção, embora não seja especialista da área. Essa negociação, nesse momento do Estado, ela vai organizar o Estado. Você vai diminuir o estoque de dívida, sim, diminuir em 20 bilhões, diminui os juros significativamente. Alonga a dívida, sim, alonga a dívida. Poderá aumentar numericamente, sim, mas organiza o Estado e faz com que ele possa entrar numa situação, inclusive, de poder ser adimplente e fazer empréstimo, fazer investimentos extremamente necessários do Estado. Não há nenhum problema disso aí. Isso é uma coisa cultural, de ser contra ou a favor. Os argumentos a contrário são os teus argumentos, os favoráveis são os argumentos que eu te dei aqui. Eu queria falar um pouquinho. Eu acho que o embate político brasileiro tinha que abandonar Marx, tinha que abandonar Adam Smith e tinha que olhar para o IBGE. O levantamento de amostragem domiciliar apresentou esses dados.
24,5% da população brasileira, ou seja, 56 milhões de brasileiros vivem em situação de pobreza. 6,5% vivem em pobreza absoluta, o que corresponde a 13 milhões. 43% da população em situação de pobreza no Nordeste. Conclusão, o projeto de inclusão social dos últimos 10, 15 anos foi empolgante teoricamente, mas ineficaz. Ineficaz. Totalmente. Os resultados têm que se olhar para o IBGE. Não tem que se olhar para o que disse Marx nem Adam Smith. Tem que se olhar o seguinte, política se fala com ideias, números e fatos. E resultados. Aqui estão os números. Estes números atestam apenas uma coisa, que as ideias eram empolgantes, mas os resultados extremamente dramáticos. Por que chegou a essa condição de ter que se fazer esse extremo de negociação? Porque durante 50 anos, só em 7 anos se gastou menos do que se arrecadou no Estado. Foram benesses, foram dando benesses, foram dando conquistas. Aí eu queria dizer o seguinte... as isenções fiscais são as principais delas. E todos os que estão lá, aliás, naquela... Pois é, mas é engraçado isso das isenções fiscais, só para me opor a isso. Os Estados Unidos agora, a Amazon... Não, mas a natureza... Queria se estabelecer em alguns municípios americanos e pediu isenção total de impostos. 214 municípios se apresentaram para receber a Amazon. Bom, se os estados e as cidades podem ou não fazer isso, é uma avaliação que os munícipes e os estados têm que fazer. Agora, a verdade é que o capital, por questões também que a gente pode considerar não éticas, eles migram para as condições mais favoráveis. Então, se tu não fizer, alguém fará. E essa guerra fiscal será feita. O Paraguai está fazendo. Então, a Grenade já foi embora. Não, deixa eu terminar minha ideia. Então, eu, na minha concepção, o Rio Grande do Sul está completamente quebrado e com o futuro totalmente comprometido. Qualquer governo de plantão, seja esse, seja o próximo, tem que tratar de um assunto. Não é mais possível viver com atraso do funcionalismo. Não tem como. Alguma solução tem que ser dada para esse negócio. E não foi dado. A cidade de Porto Alegre ontem foi a descoberta de mate-seiva do meu querido amigo Jaime Kopstein. O cemitério israelita, quando tu sai dele, é um matagal, a calçada, é um negócio para uma pessoa do Canadá, para esse evento desse grande jornalista, quem reverencio, que era meu amigo pessoal, meu amigo do cotidiano, de todo dia, de quem eu gostava muito, dos amigos amados que eu tinha. Ver a cidade naquele estado, isso é uma coisa deplorável. A cidade está demolida, a cidade está suja, a cidade não é acolhedora, é uma cidade afastativa, uma cidade que tu quer ver ela de dentro da tua casa, tu não quer sair para a rua. Então, quer dizer, estado quebrado, agora cidade quebrada. Então, quem está ali, e foi dito agora aqui, sucessivos governos quebraram o governo do estado, de todas as ideologias, de todos os aspectos políticos, quebraram a cidade, liquidaram com as finanças públicas. Olha, eu vejo uma então agora, como voltar a Previdência Social? Quer dizer, não, tem dinheiro, não tem dinheiro da Previdência, não vão cobrar desses caloteiros que devem 500 bilhões e que podem discutir nas arapucas Não, alguns têm, Nestor. Não, mas tem. Mas quer dizer, do ponto de vista geral, o índice de retorno é mínimo e talvez até se devesse fazer um certame para dar para essas cobranças para escritórios particulares que tem denodo para cobrar, para tentar arrecadar um pouco desse dinheiro. Quer dizer, o negócio quebrou mesmo, terminou, então a gente fica deprimido com essa situação terrível de começar o ano assim. E aí agrega-se a isso, que eu queria colocar agora. Nós teremos aqui dia 24 um julgamento aqui do caso Lula. O desembargador Gebran, o desembargador Paulsen e o desembargador Lausa que vão julgar esse caso. É mais um caso para o tribunal, um caso criminal que vai ser julgado com juízes que eu vejo no dia a dia equilibrados, sérios, tranquilos e tal. Aí, e isso se fez também em outras pessoas de outros apetites políticos. Aí o sujeito faz a pregação de que é um golpe político, de que se o Lula for condenado, ele não pode concorrer. Não, ele não pode mesmo. Se ele for condenado, ele não pode concorrer. Mas não é porque há uma perseguição a ele, é porque a legislação determina que se houver uma condenação de segundo grau, de colegiado, mas não concorre. Tem que ser unânime. Aí tem que haver a condenação, pode ser 2-1, não há problema nenhum. 2-1 dá direito à apelação. Não, dá direito. Não, 3-0 também dá. 3-0, tudo dá direito. Tudo dá direito. Mas acontece assim, se houver uma condenação de colegiado, tu está fora. Bem, pode acontecer que não. Esses juízes são capazes também de ter um voto diferente. Agora, dizer que o voto será um golpe ou coisa parecida é uma espécie de golpismo. Porque tu tem que aceitar que existem poderes,
que essa situação, porque a condenação do Moro foi injusta, o Moro é um diabo. Bom, o Moro tem 89% a 90% de índice de confirmação da sua sentença, até agravamento das penas. Agora, não aceitar o jogo democrático, o jogo dos poderes, quer dizer, mostra essa insanidade a que nós estamos submetidos. O Cremers está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. Objetivo: avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde nas praias e os serviços de socorro nas estradas que levam ao litoral. Cremers, estado de alerta pela saúde. Sim, Luiz Coronel. Tu ias falar? Não, senhor, eu estava apenas lhe ouvindo com muito encantamento. Eu ia comentar algo sobre o que o Nestor falava antes de ele virar para um outro capítulo, que é bem complexo, né? Muito. Eu acho que o Rio Grande sofre, o que o Brasil sofre e o que o mundo também padece. É uma reorganização das forças produtivas, onde há uma desindustrialização concentrada na periferia. Então, o Brasil experimentou, induzido pelo Estado fortemente, ao longo do século XX, vários caminhos de desenvolvimento nacional, industrial, campo agrário. Isso hoje não é mais pauta e há uma desindustrialização violenta e que se reflete aqui no Rio Grande do Sul como um hiato de desenvolvimento. Nós não vamos obter receita sequer para honrar essa dívida que está sendo feita agora se prosseguir o vetor de desindustrialização que está havendo no Rio Grande do Sul, de falta de desenvolvimento. Então, eu acho que o problema é muito mais Por que ocorre? E por que ocorre há uma isso, falta Marcelo? de valor agregado. Por que ocorre isso? Por que estão industrializando Santa Catarina, Paraná e os outros estados? Há um conjunto de fatores, porque é um fenômeno global, nacional e regional. Mas o regional é muito grave, porque nós temos uma Tu imagina, nós corremos a Ford do Rio Grande do Sul. Nós temos o Parque da Soja. Isso foi o maior crime em termos de industrialização, foi ter corrido a Ford do Rio Grande do Sul. Bom, prós e não, é prós e contra, é verdade. Prós e contra. Mas qual é o contra? Não, mas o contra é ideológico. Nós não vamos refazer isso. Nós não vamos fazer isso. É pragmático. Tudo bem, Paulo Sérgio, mas nós não vamos refazer. A Ford não voltará de Camaçari. Sabe-se que houve vantagens competitivas lá durante o processo. É bem mais complexo do que simplesmente quem abriu mão de graça, mas houve uma competição desleal, depois sentenciado, inclusive, em favor do Rio Grande. Mas o que eu falo, por exemplo, é do fato de nós exportarmos aqui como se fosse o Brasil colônia. O grão da soja sai daqui e vai para a China. Limpinho. Não tem um valor Mas se não agregado. for assim, a China não compra. Do quê? Claro que não compra. A China quer agregar valor lá. Isso é regime colonial, entende? Não o nosso Estado não agrega valor. Em absoluto. O setor agrário, na história desponta aqui também. O Brasil já foi muito mais potente em agregar valor. Na indústria frigorífica. Não, mas veja só. Então, assim, está havendo um hiato. Está havendo um hiato de conexão entre conhecimento, indústria e desenvolvimento. Para a China, tu não vende se não for in natura. Tu não vende para a China. As nuances das coisas, né? Um sujeito que vem investindo no Rio Grande do Sul, por exemplo, encontra um enorme problema logístico. Inclusive na área de estradas que se depletaram ao longo do tempo e que o Pedrinho não vai resolver em 4 anos, nem o próximo secretário em mais 4. Então, o sujeito já na opção de lugar já vai ter um problema. Tem um problema crônico de sucateamento do Estado, segurança pública e outras áreas, porque nós está crescendo cada vez mais a massa de aposentados, de jubilados, e diminuindo o setor produtivo dentro do funcionalismo público estadual. E nós temos muita gente concentrada em um setor e que fez concurso para aquela área e pouca gente em outro setor. Nós não podemos transferir gente daqui para esse setor que precisa de gente. Então, isso é um problema gravíssimo. O setor agrário. Há um engano ao imaginar que ao produzir soja em grão, in natura, não haja alta tecnologia nisso. O Brasil hoje, do ponto de vista da agricultura, ele é admirado no mundo inteiro como um player importantíssimo ao lado dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e de outros países, competindo de uma forma cruel para nós, porque não há comparação entre o apoio que tem o agricultor norte-americano, o agricultor australiano, o agricultor de outras paragens com os agricultores que estão aqui. Então, a alta tecnologia nisso. A prova disso é que nós, na mesma área plantada em 30 anos, nós colhíamos 35 a 40 milhões de toneladas, hoje colhemos mais de 200. Isso é
agregar tecnologia à produção. Tratores não tripulados, drones, sementes resistentes, é uma série de questões. Agora, eu acho muito importante essa questão de agregar valor ao produto. Sem dúvida nenhuma. Agora, tem que saber exatamente qual é o mercado, quem vai comprar esse produto, como vai acontecer, porque o produtor prefere, logicamente, agregar valor ao produto. Mas tem que haver um mercado. Agora, nós temos, por exemplo, produtos extremamente complicados. O arroz, por exemplo, que é um produto para povo pobre, não é um produto, não é uma commodity internacional. Os produtores de arroz que têm alta tecnologia estão se vendo numa situação terrível. Vendiam arroz a R$55 em 2016, em 2017 venderam a 37, 55 para 37. Exatamente. Não, mas isso é exato, está realmente acontecendo. E a agricultura, só lembrando, ela é cada vez mais equilibrada, porque houve uma reforma agrária feita na Câmara muito importante. A sucessão retalhou as propriedades do Rio Grande do Sul. Nós não temos mais um panorama fundiário altamente concentrado. Não. Agora, o poder público tem que cuidar da sua agricultura familiar e da sua agricultura empresarial, para que as duas, cada uma na sua segmentação, dê ao país a sustentação que ele precisa. Um na área de consumo direto, do dia a dia, e outro na área de exportação, que é o que equilibra a nossa balança de pagamentos. Eu só queria dar um parecer, porque está chegando para mim uma questão que é essencial. É encontrar uma política que, ao mesmo tempo, seja de interesse nacional e de atendimento aos indivíduos, ao cidadão. Essa conciliação dos dois interesses é o fundamental para uma política de estadista. Caso contrário, o que acontece? Você faz uma política como a América Latina adotou, de atendimento a urgências de carências sociais, sem a sustentação de um desenvolvimento econômico, termina em blefe. Como também terminaria em breve um grande projeto econômico que não tem a inclusão social e o atendimento às camadas desfavorecidas. Então, inclusão social se faz com geração de emprego. Com desenvolvimento. Mas então, esse é o ponto. Nós não temos projeto de desenvolvimento. Nós temos projeto de desespero. O governo federal parou com investimentos, 20 anos sem investimentos no Brasil. O Brasil não funciona como Estado. Funciona com governos emergenciais. Se fez aqui. De finalidade pragmática. Se fez aqui. Não se olha o Brasil de 20 anos. Nos últimos anos. Luciano Huck falar do Brasil de 20 anos. Todos os partidos aqui em relação ao Estado tiveram lá. É um desfile de incoerência daquela tribuna. E quando eu voltei para votar, eu voltei e disse, olha, o desfile de incoerência daqueles da tribuna é impressionante, quando tu está e quando não está no governo. E as práticas são praticamente as mesmas. Mas a agregação de valor, sem dúvida nenhuma, é uma verdade. Mas o Rio Grande ficou marcado pela fora. Aquilo nos marcou como não cumpridor de contratos. Aquilo foi uma marca em que de Santa Catarina para baixo tem que ter um certo cuidado de se fazer investimentos ou não. Ficou? Não creio, porque houve sentença em desfavor da Ford, em última instância. Eu estou te dizendo que eu sinto. Houve uma competição predatória incentivada pelo governo federal. A quadra é bem mais complexa. Não estou defendendo aquilo, entende? Mas é um quadro bem mais complexo do que esse preto e branco. Não é essa a discussão. Mas quem veio depois da Ford para cá? Não, saiu. Por que a Gerdau saiu aqui, por exemplo, nesse eu quero chegar no meio termo, porque não, mas deixa eu falar sobre a agricultura que está falando ali. A agricultura, está certo, não se agrega valor. Mas e o setor industrial da agricultura? E as máquinas que são produzidas aqui no Brasil? E o setor metal-mecânico que vem para a agricultura? Entende? A tecnologia é o agronegócio. É o agro. Vai mas só para dizer, muitos conceitos mudaram. Eu lembro que eu discutia que reforma agrária se discute assim, que vergonha ter um boi por hectare. Hoje nós sabemos que precisa ter um boi por hectare, que tu não pode pisotear o campo. Não pode ter mais que isso. Que não interessa tu ter estoque, interessa tu ter produção de carne. Então tu tem que ter comida para que os animais possam engordar e tu possa ganhar coisa. Se tu botar 1000 cabeças e levar 5 anos para engordar elas, tu perder dinheiro. Então é melhor tu engordar 700 em 3. Essa cultura... Então essas coisas... Outra coisa, eu assisti uma dessas conferências do TED, que estão na internet, né? Como é que está sendo feito o combate à desertificação? Havia a questão da liberação do gás metano pela pecuária, está se combatendo com a pecuária. Por quê? Porque a pecuária movimenta a terra, ela mexe aquela massa que ainda tem ali de verde, com os dejetos dos animais, eles estão recuperando áreas da África com a introdução da pecuária. Agora, a pecuária mudou, não é a que o Luiz Coronel e o Nestor conheceram mais jovens. Hoje, tu não tem mais cachorro, tu não aceita que um cara pegue um canzil e bata num animal e machuque uma carcaça, não tem mais griteiro quando vai buscar o gado no campo, não há mais aquela violência no trato. Mudaram essas questões, graças a Deus. Não tem mais tropeada. Há uma nova cultura em relação a que o consumidor já tem certificado de origem, ele não quer adquirir, quem é carnívoro, um animal estressado, e a cultura orgânica. A cultura do orgânico que cresce. A frase do Luiz Coronel. Nestor,
Pois não, a desculpa. Universidade de Milão apresentou um estudo, e eu participei desse trabalho. Na área em que nós temos 14 municípios da região da fronteira, existem 2.400 comunidades produtivas. Então, nós temos, de fato, um despovoamento latino-americano, né? Eu acho que eu fico sempre naquela questão, arcaicos ou modernos. Nós somos arcaicos. Vinhos e espumantes para todas as estações. Você encontra na Vinhos do Mundo. Eleita a melhor loja de vinhos de Porto Alegre. Em 2017, ela sim foi considerada. E lá você encontra os melhores vinhos e espumantes produzidos ao redor do mundo. São mais de 1.000 rótulos para você escolher. Conheça as lojas da Cristóvão, 1493, da Lípio César, 203, da Getúlio Vargas, onde eu compro meus vinhos, 11,35. O Nestor já... Compra de garrafão. O Nestor já compra o vinho de Antônio Prado, Rosé, indicado pelo governador José Ivo Sartori. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso você está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte de sua vida. Unicred, Luiz Coronel, mais valor para você. O sabor é irresistível, tu já provou, tu sabe disso. Que vão te surpreender. Experimente as linguiças, viu? Também o Pedro Westphalen já provou. Já experimentou as linguiças e salsichões do Alimentos Castro, no frigorífico Castro, lá de Pelotas. Está disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. E vamos agora ao quadro de saúde, com uma médica espetacular, de uma bagagem de conhecimentos extraordinária, como toda a equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínica, do Ernesto Dornelles, fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira, presidente da Academia Sul-Rio-Grandense e também presidente da Bienal do Mercosul. E da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman nos fala a doutora Raquel Campani. Doutora Raquel. Boa noite. Me chamo Raquel Campani e sou oncologista do Instituto Kaplan. Junto com outros oncologistas, formamos um grupo liderado pelo professor Gilberto Schwartzman. Estamos sempre em busca das atualizações na área da oncologia, visando sempre oferecer o melhor tratamento aos nossos pacientes. Recentemente, participamos do Congresso Americano de Oncologia Clínica, o maior e mais importante evento na área da oncologia. Podemos assistir diversos estudos que trouxeram avanços dos mais variados no tratamento do câncer. O assunto mais comentado foi a imunoterapia, que já mostrou grandes resultados em algumas áreas e promete trazer ainda mais novidades nos próximos meses. Para saber mais sobre esse tipo de tratamento, consulte seu oncologista. Obrigado, doutora Raquel. O Centrinho de Atlântida, que eu já vivo lá desde 78, conheço muito bem. Tínhamos um shopping lá, todo mundo ia lá, as famílias no shopping, as crianças vinham brincar. Depois os jovens tomaram conta da praça. E nesse aspecto, realmente houve uma mobilização da comunidade contra. E o ano passado já aconteceu isso, esse ano realmente. Lá estava a Brigada Militar com o seu caminhão, Blitz, lá estava o Ministério Público e lá estava a Polícia Civil. Desapareceram os jovens. Proibindo vender vodka para criança de 12 anos. E ficou lá todo aquele aparato policial. Só que o jovem migra. É claro. E o aparato como continua formigas. E o jovem vai para outro lugar. Vai. Né? Como solucionar isso aí? Como resolver isso aí? Paulo, eu também... Aqui já, vocês lembram do efeito posto de gasolina, né? O jovem ia para um posto de gasolina, bebia ali, ação policial ele ia para outro posto. E foi depois virou bairro, virou a Cidade Baixa, Padre Chagas e tudo mais. Mas o jovem vai migrando. Tudo porque não é uma ação como tu encontras em Nova York, né? Que é em toda a cidade. Né? Em toda a cidade tem policiamento. Aqui são ações... localizadas. Pontuais, são ações pontuais em determinado lugar. Nova York trocou a bebida pela droga. O outro fica completamente despoliciado. Não, tem uma certa graça, viu, Nestor? Tem uma certa graça
no comitê que reúne aquele pequeno universo de assadores da praia de Atlântida. E aí surgiu a frase que Atlântida é o único lugar do mundo, a única praia do mundo em que vaca é frutos do mar. Eu acho isso uma maravilha, não é? Mas nós somos criados numa cultura do álcool, do cigarro, né? É uma coisa charmosa. Mas né? eu acho que tu pensa assim num momento agradável, pensa, estou tomando um vinho. Tu pensa numa baforada de um charuto. Nós temos uma cultura de beber. Que nos é incutido quando nós tínhamos 10, 12, 14 anos. Quem bebe mais da gurizada, quem bebe mais cerveja, quem bebe mais uísque. É uma cultura muito forte. Como é que é, Luiz Coronel? Se não mudar a educação... Uma de 21 anos, foi comigo pra praia, tá com medo de te encontrar. Para aí, deixa o Luiz Coronel falar da sobrinha dele. O Nestor toma um vinho e pensa em charuto. O Luiz Coronel toma um vinho e pensa nas sobrinhas. Então, é diferente. O charuto vai melhor com um bom conhaque, um bom uísque. Claro, sem dúvida, com conhaque principalmente. Eu acho com qualquer bebida. Mas o conhaque é por excelência, acompanhante do charuto. Fale, mas não, o Coronel falando de sobrinha? Não, já terminei meu assunto, esse assunto. Mas eu não discuti. O Paulo, meu sonho é que um dia essa borracha arrebente, porque vai longe. Quando eu penso que esgotaram as sobrinhas, é mais sobrinho. Não para de vir sobrinho. Não vem sobrinho. Não é eu que é louco. Olha que a minha filha viu. Tu não conheces a filha do Luiz Coronel, a Luciana Paiva. Conheço. Brilhante. Da Itália. Que prazer em ver uma bancada neste quilate. Ainda estou tomando Plasil por causa daquele programa Chapa Branca com tal Marum. Mais Marshalls e menos Maruns. Os dois começam com M, Marshall e Marum. Obrigado. Dupla MM. Se eu tivesse uma fábrica... Se eu tivesse uma fábrica de esparadrapo, eu botava a marca Marum. Parabéns pelo programa, Paulo Sérgio. Fraterno abraço da Sibila Ribeiro. Boa noite, excelente programa, porque o professor tirou a barba. Trocou de partido. Trocou de partido? Eu não tenho partido, eu sou humanista. O Derli. Não, mas estava no PSOL? Sou simpatizante do PSOL, mas não sou. O meu partido é o humanismo. Chama humanismo. Que estiver alinhado com o humanismo, que estiver mais próximo do humanismo... Em compensação, vou ter que fazer a mesma pergunta para o professor. Trocou de partido? Não posso trocar o que eu nunca tive, né? Mas eu tenho posição política. Eu não tenho Se é essa questão, a barba do partido, já sei qual é o teu partido. Uma posição política eu tenho. Eu não sou um homem de esquerda, mas não sei o tamanho do meu direitismo. Você está lembrando do Coni, né? Está lembrando a frase do Coni? Aliás, que perca para usar uma expressão. Eu não sou um homem de esquerda. Ele disse não, mas o Coni era um sujeito excepcional. O livro dele, Quase Memória, que ele fala do país. E a resistência dele. Espetacular. E os artigos. E ele como a coerência da personalidade, sim, o estilo. E ele como João Ubaldo Ribeiro, que abandonou essa barca aí dessa turma aí que diz que estão perseguindo Lula e tal. Os caras, que perda. O Paulo Sérgio, por favor, pergunta ao secretário Pedro Westphalen como vai ficar a situação do bairro Betânia, em Cachoeirinha, que com a inauguração do viaduto RS 118 ficou sem acesso para o ônibus circular no bairro. Pô, se não faz... É problema. Se não faz o viaduto, é um problema, o Vanderlei de Cachoeirinha. Ônibus voador. Se faz o viaduto, é outro problema. Convenhamos. Não, alguns problemas vão acontecer, porque vai ser uma via expressa, é uma via com quatro pistas. Aliás, a 118 é fruto de uma organização e de um planejamento que nunca foi feito. Vamos aqui também colocar isso aí em ordem. Na realidade, nenhum governo quis fazer a 118 porque não sabia o que fazer na 118. Nós fizemos um diagnóstico, nós temos todos os projetos que não existiam licitados ou em licitação e 8 frentes de obras na 118. Ali aquele viaduto que foi feito da Ritter, que está funcionando, está beneficiando 235 mil habitantes, dito pelo prefeito Mick Breyer de Cachoeirinha, que não tinham acesso nem a Gravataí e nem a Sapucaia, a não ser pela 116. Já nós estamos fazendo, inaugurando, entregando à comunidade. Alguns problemas urbanos vão ser criados, evidentemente. Só que essa estrada não é uma estrada de 22 quilômetros, como dizem. É uma estrada que tem 4 pistas. Essas estradas vão ter, na realidade, pelo menos 80 quilômetros. Não é uma estrada de 20 quilômetros, não. É 4 vezes maior do que é. Olha a Ana de Pelotas perguntando quando é que vai trazer algum problema? É evidente que vai. A Ana de Pelotas perguntando quando é que a senhora vai começar a operação tapa-buraco na rodovia que vai do viaduto da BR-392 até Pantano Grande. Ali é federal. Ali é federal, é 290. Ali é uma federal, não é nossa. A não ser que ela esteja falando de Pantano Grande para Canguçu. É essa? Não.
É outra, é a federal. É a 290 da nossa. Aí é outra história. A outra é um 173 lá, 471, que ela sim é nossa. Se não é aquela lá... Paulo Sérgio, só um pouquinho aqui para o Luiz Coronel. O Luiz Coronel disse que não adiantou os projetos de inclusão social, pois o Brasil não faz a verdadeira inclusão, que é o que fez a China, a Europa, e aqui é um tabu, o controle da natalidade. E tudo isso, sem controle, leva a mais miséria, miséria perpétua. O Júlio de Gravataí. Eu não gosto muito da tese da controle da natalidade, porque eu sou 7º filho, né? Eu não existiria se houvesse esse controle muito rigoroso, né? Mas eu acho que essa tese aí, essa tese de controle da natalidade, os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, não tem? 330, 40? Não. O problema é desenvolvimento econômico, não é controle da natalidade. Eu queria dizer umas 3 coisas antipáticas assim na corrida. Eu não acredito muito nisso. Isso é planejamento familiar, não. Tem o caso Ford, eu acompanhei muito o caso Ford e falo porque eu tenho... Qual? Eu tenho o caso da Ford, porque eu tenho uma simpatia pessoal grande pelo governador Livre Dutra. Gosto dele pessoalmente, gosto de conviver com ele. De quem? Do governador Livre Dutra. Gosto dele pessoal, mas um dele também. Excelente pessoa. Eu acho que unanimidade, efetivamente unanimidade. A Ford, houve uma opção governamental. O governo, desde o início que assumiu, não queria Ford. Não queria. Porque eles achavam que a matriz econômica do Estado tinha que ser tipo aquela indústria de computadores, a Dell, que não devia ser isso. E o governo abriu francas hostilidades contra a Ford. Depois, o que aconteceu com o dinheiro adiantado para a Ford, que não foi devolvido, que houve instrução judicial, é uma outra questão importante também, que mostra um pouco o que é a Ford também. Mas eu quero dizer assim, o governo não queria a Ford. Sem dúvida nenhuma mandou embora a Ford, não queria, não gostava. Não era essa a matriz econômica que aquele governo desejava. Havia uma sala de espera. Não era essa. Claramente não era. Não, só para dizer assim, muito bem colocado. É uma decisão política. A segunda coisa é a seguinte, agora a própria OAB, que é meu órgão de classe, está indignado com o tarifaço da energia elétrica. Eu trabalhei por um período no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília e diziam os ministros, na época, que nós íamos ficar sem luz. Né? Os governos utilizam as tarifas, os governos sucessivos, de qualquer matiz partidário, como demagogicamente para influenciar eleições, e depletam as tarifas. Aí depois vem um negócio de um soco só e acontece essa grita que está acontecendo aí. Caso da gasolina. Quando nós temos variações do preço de gasolina para baixo, a Petrobras não baixa a gasolina conforme os preços internacionais. Não. Agora, quando mantém os preços lá em cima, e aí quando dá uma alta mais acima, não faz nenhuma compensação, bota o preço lá para cima. Em todos os produtos. Então vê só que o consumidor vive uma loucura, porque aí represam o preço. Aí te repassam de uma vez só, tu não tem, no ponto de vista salarial, a compensação para poder pagar as tarifas. E tu faz uma bagunça. E nos preços da gasolina também são utilizados politicamente. O preço do barril era $110, a gasolina estava R$4. Vai a 40 dólares, continua R$4. Aí vai a 115, aí vai a 4,70. Então, é uma loucura. Agora, que a população vive. O estopim do conflito hoje está esse pagamento de 10 bilhões de reais da Petrobras, né? Está dividindo as águas, né? Está dividindo muito bem. Eu tenho recebido muita matéria assim, explosiva. Está dizendo sobre esse acordo que a Petrobras fez. Mas escuta, depois do leilão do pré-sal, naqueles valores ridículos, a gente vai achar que esse é um problema nacional quando se entrega um trilhão de reais em 20 anos, por 6 bilhões, com desoneração fiscal, com descompromisso de repasse de tecnologia, de emprego. Quer dizer, foi o maior escândalo de desnacionalização da economia do Brasil. Em toda a história do Brasil, não há fato comparável de desnacionalização da poupança nacional. É uma questão de privatização. Por ideologia, por fundamentalismo ideológico, sim, possivelmente. Mas não passa nada por baixo ali, com esses montantes. Então, a gente está falando desses claro que é ridículo, isso é um problema. Não vou desmerecer o problema, Coronel, porque também não tem por que defender isso aí. O que houve na Petrobras foi horrível, o que o PP fez lá foi horrível, o que o PT fez junto com isso foi horrível. Uma empresa privada não há que indulte, não há quem indulte isso, mas essa desnacionalização gravíssima, assodada, e sem qualquer ganho. Que ganho o Brasil teve abrindo mão daquilo que fez a Noruega, a potência social e econômica. Viu como o Rio Grande do Sul não tem força, gerenciar a poupança de petróleo. O Pedro Parente transferiu a fabricação das plataformas aqui para a China, que é mais barato lá para viabilizar a Petrobras. Tá vendo? Só que a diferença era impostos. Por que não se lutou para reduzir os impostos na plataforma e manter
a construção aqui, mantendo emprego e renda. Mas faz parte de um projeto levou social. diretamente para a China. Não pode ser puramente dinheirista, né? Há uma questão social, aí é a questão de que nós concordamos. Uma região sul subdesenvolvida que encontra finalmente um caminho de desenvolvimento industrial forte, poderoso, e que de repente vira sucata. Olha aqui o que está dizendo o Marcelo. 70% um dia. 70% da culpa de tudo que está acontecendo a quem fez a Petrobras variar lá, se ela valia 400 bilhões para 50. Aí depois abriu espaço para essas questões que tu tens razão, acabam dando aso a que se faça um negócio. Quem assumiu, que é o Pedro Parente? Quem detonou a Petrobras começou lá com o Joel Renor no tempo do FHC e avançou celeremente no governo. Francis morreu, governos Lula e Dilma. Exatamente. Paulo Francis morreu porque foi processado pelo Renor. Até porque o pai dele era da Petrobras. O país da chacota mundial é o Brasil. O ministro do Trabalho não assina carteira dos motoristas. Isso é Faz caricatura. uma década que os presos usam celulares e drogas nas cadeias. As autoridades fazem de conta que é normal. E um presidente condenado assusta o judiciário. Intervenção já. Marcelo Pérez. Aí já moveu, comissário. Já moveu. Mas deixa eu dar uma participada aqui, até porque... Se for intervenção do meteoro, tudo bem. Não, acho que assim, intervenção nem pensar, isso não existe, não existe clima para isso aí, não há porquê. Mas na realidade, o que aconteceu com a esperança que o brasileiro tinha quando entrou o governo Lula? Uma esperança muito grande, e começou bem. Depois desvirtuou, tanto é que se criou o pessoal, foram saindo. Lula teve um grande capital político. Foram saindo fora. Foram saindo fora porque aquele projeto social que de estar no poder não funcionou. E não funcionou porque a prática continua a mesma. A mesma prática. A mesma prática dos outros. Porque eu digo, a subida na tribuna da Assembleia é um rosário de incoerências. E aí isso aqui no estado do Rio Grande do Sul criou uma falta de credibilidade. E, tanto é que as grandes empresas que nos procuram na Secretaria para conversar sobre investimentos do Estado, eles querem saber quais são as regras do jogo. Mas mais do que as regras do jogo, elas vão ser mantidas. Não é se vão investir 4, 5, 6 bilhões. Não, é se vai ser mantido aquilo que foi combinado. E por que isso acontece aqui? Porque culturalmente nós criamos esse processo. Voltando ao setor primário, por que deu certo o setor primário? E aí vem talvez a raiz de todos esses problemas que nós estamos discutindo aqui. Porque o setor primário foi um setor em que o pai agricultor fez o filho estudar, fez agronomia, e ele voltou para o campo com conhecimento, com doutorado, com mestrado, ou pelo menos com curso superior, e aplicou lá esse investimento. Por isso que essa tecnologia passou de 20 sacos de soja por hectare para 80 sacos de soja por hectare. E gerou toda uma cadeia que criou o nosso agro, que hoje realmente... Criou um ciclo virtuoso. Exatamente. Máquinas melhores. Aí a educação, com qualidade, aplicada na ponta. Vamos viver em 3 anos aí, tratores não tripulados. 3 anos nós vamos ter. Quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, eu iniciei o processo de inovação no Rio Grande do Sul, que dava incentivos às empresas que... Êxodo rural. Que tinha o doutor na ponta do seu processo produtivo. Não para dar aula, nem para fazer, é para estar lá na produção, fazendo o que os países que são desenvolvidos têm. Colocar na ponta para trabalhar e fazer conhecimento e produzir conhecimento. Tanto é que sempre fui contrário à instalação das nossas montadoras aqui, sem que viesse seus centros de inteligência juntos. Qualquer empresa que vem para cá tem que trazer junto a sua inteligência. Agora, de todas essas contradições, o que a gente não consegue avançar é o seguinte, quando a gente vai... A ideologia supera esse processo. Ou o sujeito que é o Bolsonaro... Não pode. E a intervenção, ou o sujeito que é a volta do Lula. Também não pode. Sabe que nós não vamos avançar politicamente, nós não vamos conseguir chegar no denominador comum. Nós não estamos política mais virtuosa. Sabe que nós não vamos conseguir isso? Sabe que essa é a confrontação diária. Esse discurso da confrontação, de pedir intervenção militar, de dizer que o Tribunal Geral Federal da 4ª Região vai dar um golpe, é fruto desse entrechoque que é cada vez mais presente. Vamos avançar, gente. Vamos virar essa página. Vamos partir para outra, vamos partir para algo diferente. Mas isso não é democrático? O quê? As pessoas desejarem Bolsonaro? Eu não acho democrático pedir intervenção militar. Não. E não acho democrático, não. Mas falou no Bolsonaro. Mas Bolsonaro não pede intervenção militar. pega nas pessoas que estão envolvidas nesse processo a ideia. Todo sujeito que é intervenção militar é eleitor do Bolsonaro. E todo sujeito que é eleitor do Lula acha que o TFR da 4ª Região vai cometer uma injustiça quando ele se condenar. Nestor, ontem apareceu que o virtuoso Bolsonaro
subiu o seu patrimônio pessoal de 1 para 15 milhões dentro da experiência política dos últimos 4 anos. Hoje diz que é a família dele, não é ele. Sim, mas é o filho, o deputado, dentro de uma operação. Mas me diz uma coisa, vamos fazer assim, ó, 10 anos, 15 milhões, ele poupou 1,5 milhão por ano. Quanto vocês acham que ganha um deputado federal por mês? 30 Limpo mil. no bolso, 100 mil reais. Não, mas é a natureza dos negócios. Então são 300 mil. A natureza dos negócios é mais... Um deputado ganha 100 mil reais. Sim, mas teve contrato de gaveta Não, ali. ganha. Ganha 100 mil reais. Ele faz o salário dele. Mas essa química eu não vou te explicar. Ele faz o salário dele, claro. Eu conheço. Ele faz o salário dele. O Paulo Sérgio. Por isso que o deputado Pedro Westphalen quer ser federal. Não pelo CMU. O Senado da República, não quero dizer isso, viu, Marcha? O Senado da República são 81 senadores, tem 12 mil funcionários. Ou seja, cada senador... O problema é a estrutura que cada tem o senador deputado. tem 125 funcionários. Não tem como funcionar. E o Senado paga a casa da Dinda. Vocês lembram, há 3 anos atrás, aí, Mas, Nestor, o aqui Senado e a Câmara paga. estão trabalhando com atos secretos, que não é no caso de Arbitração da aqui, União. ó, a estrutura, aí a estrutura, a estrutura não é só... Vai nos tribunais de justiça, vai nos tribunais de contas do Estado. Não, para generalizar que não é só o... Não é só. Agora, aqui o executivo é uma oligarquia. É o executivo. Vai no Tribunal de Contas da União. É uma nação oligárquica. O Brasil é uma nação essencialmente oligárquica. Paulo Sérgio, tal, mimetiza tudo. quero lembrar que só no Bolsa Família foi descoberta uma fraude de R$1 bilhão, 350 famílias recebendo fraudulentamente. 350 mil. 350 mil. Vamos inverter a pergunta. Houve Qual é o outras fraudes. setor? Essa não é a principal, houve outras fraudes anteriores. Não, vamos inverter a pergunta. Qual é o setor que investigado do programa. resiste? Qual é o setor que investigado resiste? Sim, não está falando da natureza do programa. O programa é virtuoso. Sim. O programa resgata a miséria para dentro de um ciclo de viabilidade mínima desse tamanhinho. Não, faz isso. Deveria. A caridade vicia não liberta. Não é caridade. 100 reais por mês não é caridade, é um mínimo de indulgência. Deveria ser muito mais. Indulgência, isso também é uma linguagem religiosa. É mais vem um desvio e aí já sei, não vai para quem devia. Paulo Sérgio, política por é que não diferente, se é adota a lei americana que proíbe beber na rua? Resolveríamos o problema dos jovens beberem na rua. No americano não pode. Aqui no Brasil não pode fumar cigarro nem charuto, mas pode fumar maconha. Tudo é conduzido. Mas maconha é orgânica, amigo. É orgânica. O Uruguai aí tá aí do lado. Recém-chegado do Uruguai. Recém-chegado do Uruguai. Depoimento meu. É orgânico, rapaz. Tá louco. Alimento. Ô, Paulo Sérgio, eu tenho algo a dizer aqui. Para que não seja acusado de oposição, falar pela oposição, O que não é eu falso. vou falar. Não, eu sou oposição, tudo estiver errado. Tem razão. Todos pensam assim, né? Bom, mas a gente pode demonstrar. Mas não é acusação. E aí deixa de ser pensamento e é passa oposição, a ser não é argumento. acusação, é oposição. Então eu posso oposição, falar o Pode. que falou o principal autor do programa de governo, José Ivo Sartori, amigo dele, figura pública ínclita, de enorme renome pelo mérito que tem, João Carlos Brum Torres, meu amigo. Eu sou extraordinário. João Carlos Brum Torres, junto com Cláudio Acurso, outro intelectual muito lúcido, de extraordinária lucidez, de grande trajetória pública, alinhado com o PMDB, não é de nenhum quadro de esquerda, aponta com toda clareza. E com ele, todos os cientistas, profissionais, professores, pessoas lúcidas que examinam esse quadro. O governo do Sartori faz um atentado à base do desenvolvimento do Rio Grande do Sul ao extinguir as fundações de desenvolvimento, ao extinguir a FEE, agora vimos dados do IBGE, que recusará qualquer relação de dados com o Rio Grande do Sul, já declarou por essa extinção imprópria, imprudente que está sendo promovida, extingue a Cientec, extingue a FEPAGRO, que tem um impacto direto em um estado de base econômica agrária, extingue a Fundação Zoobotânica, em uma época de crescente tensão ambiental, com patrimônios, com acervos, extingue órgãos de potência educacional, num país onde carecemos não apenas de educação, mas de educação rápida e de qualidade que é dada pela cultura. Então, secretário, lhe peço, aqui não é uma questão de oposição, é uma questão de civismo. O senhor, quando puder conversar com o governador, você não precisa subscrever esse projeto. Eu lhe peço que ele leve ele um pedido de consideração que esses intelectuais que não são de oposição... Vamos deixar a questão do tempo, vamos deixar o secretário... com grande prudência, um pedido para que o desenvolvimento do Rio Grande seja prioridade maior do que a ideologia fundamentalista que aí é aplicada. Fundamentalistas confundir isso com privatização ou austeridade orçamentária. Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, a FEPAG
era uma das minhas vinculadas. Não produzia absolutamente nada. Nada. Ineficiente, ineficaz, improdutiva e predatória para o Estado. Ao se extinguir essas fundações e essas ações todas, não se extingue a ação delas em outros setores. O que se faz é uma organização de Estado. Essa é a sua visão. Essa é a sua visão, é a visão de quem tem essa ideologia de manter as estatais crescendo. Não, é a sua visão. Eu lhe escutei. São fundações. A fundação mantidas pelo Estado. Foi um artifício, concursados. Não, senhor. Não, isso é a sua opinião. São estudos feitos na própria... A fundação foi oportunidade. Fundações, eu fui secretário, tive a FEPAC, tinha funcionários muito bons e tem inteligência, mas a grande parte dela é ineficiente, não atuante, não produzindo conhecimento e não dando resultados para o Estado. Não é o caso da FEE. É o caso de todas essas fundações. É o caso de todas essas fundações que vão ser absorvidas e vão continuar com as funções dela. Não com esse custo a esse preço. Vamos ao ponto final. Com Gimo e FCDL. Cada um fala no ponto final. Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final de Nestor Rain. Não, ponto final, eu quero revisitar Eu não quero ler aqui o Marília Dias aqui, dizendo que o Grêmio tem título e não tem estádio. Não tem problema. Se nós continuarmos sem estádio, ganhando uma Libertadores por ano, eu nem quero ter estádio. Você quer saber? Eu nem quero ter estádio. Marília, tu pediu, né, Marília? Olha aqui, Deixa ele fazer o ponto final dele. Sobre o Grêmio, depois fala no teu ponto final. Sobre o Grêmio, não fala. Eu dou 2 segundos para ele. Fala. Não. Para ele não perder a piada. Não, depois ele fala o ponto final dele. Não, eu só queria revisitar essa ideia que falei anteriormente, que é o seguinte. É impressionante isso, como é a recidiva dessa polarização dos bolsonarianos e dos lulistas. Não dá isso, mano. Não dá mais isso. Isso está todo dia, toda hora, nas redes sociais. Tanto que esse assunto do Bolsonaro, que se levou agora do patrimônio dele, o Bolsonaro, o Lula, porque vai vir aqui para o Estado a FUP, vai vir não sei quem, vai vir a CUT, vão parar, vão quebrar tudo em Porto Alegre, dia 24. É o papo do momento, essa é a polarização, desculpe, Márcio. É o que eu estou vendo. Rede social é só isso, é só esse papo. Vamos mudar, gente, vamos tentar dar um passinho à frente, vamos tentar fazer. O Brasil só se resolve pela política, por outra forma não existe. Mas com esse quadro aí, insistindo nessas teclas aí, vamos... ponto final, Francisco Marcos. Vamos evoluir. Nestor, eu não sei quando vai se dissolver essa tensão. Não sei quando, porque ela é muito intensa, muito forte. Ela é uma equação histórica que colapsou, que colidiu de modo fatal no Brasil. Mas quando pode cessar a nossa tensão em Porto Alegre, nós sabemos. Começaram os trabalhos da SAPA, Sociedade dos Amigos de Porto Alegre. Os invasores estão lá longe, a cidade fica com trânsito mais ameno, ainda mais quando termina o vestibular da URGS, que está ocorrendo essa semana, vai até quarta-feira, hoje foi a prova de redação, então a partir de quarta-feira as famílias migram, a cidade fica mais leve. Novo integrante, vendi minha casa na praia dia 20 de dezembro. Viu? Então o senhor tem sócio emérito da SAPA. E eu quero aqui, Paulo Sérgio, dar 2 dicas de cocheira para a SAPA. Um programa que nós realizamos no Estúdio Clio há muitos anos já, mais de 7 anos, que é o Blues in Clio com Luciano Leães. Luciano Leães é o homem do momento na cena musical de Porto Alegre. É um bluesman. Filho do Paulo Leães. Filho do Paulo Leães. Grande sujeito. Toda uma família sensacional. Médico cardiologista. Uma família genial, todos ali maravilhosos, talentos. Meu médico. E o Luciano, ele transmite assim um entusiasmo, uma alegria da música. E nós realizamos ali um projeto onde, com o blues, lemos a memória cultural que formou a história da música. Nesse caso, o blues inclui o rabaneiro. Vamos tocar rumba com blues, com rhythm and blues, a origem do blues com a salsa. Lembra? Sim. Maravilhoso show. Maravilhoso show da Marmota. Então, essa é uma dica maravilhosa. Quem for lá vai ser no Altíssimo Astral. Quem? Onde é que ele está? Ele vai tocar no dia 11, nessa quinta-feira, no Estúdio Clio. Se o senhor for lá, vai ser uma honra, uma alegria recebê-lo. Onde é que vai ser? Nessa quinta-feira, no Estúdio Clio, ali na cidade dia do Marçal. Marçal. Sim. O Estúdio Clio. É o Estúdio Clio? Vamos lá. E na sexta-feira, um outro número Qual é o horário às 21 horas. Com mesinhas, com serviço de bar, com tudo que tem direito. O Luiz Coronel frequentou aquilo algum momento. Vende Uber. O outro, na sexta-feira, um dos grandes nomes do canto lírico brasileiro, Homero Velho, vai tocar 2 joias do repertório lírico,
que são o Dichterliebe, as canções do poeta, de Robert Schumann, que são os apogeus da música lírica ao piano. E esse é um dos cantores do momento. Cantou o Don Giovanni na montagem do Teatro da OSPA, no Teatro de São Pedro, esse ano. Então, quem for lá vai ouvir maravilhas e sairá flutuando, que é o que precisamos trazer para o mundo social. A polarização. Pensamento, Luiz espírito. Coronel, seu ponto final. Meu ponto final é rapidíssimo. Os deuses dão gargalhada quando um homem se acha detentor de verdades absolutas. O que está vendo, a forma que eu vejo, é que as pessoas que participaram, comungaram, integraram um grande sonho solidário de proteção aos humildes, de reformulação da inclusão social, na medida em que este projeto enfrentou crise, elas não tinham para onde viajar para outro lugar. Então passaram a fazer uma radicalização teórica. Não têm mais fatos, nem números, mas têm a sua fidelidade a esse ideal. E são juízes, e são universitários, e são pessoas cultas. Elas ficariam numa orfandade se fossem abandonar a essa filiação utópica. Então eu chamo assim, o compromisso utópico prende muitas pessoas a fazer uma reflexão de que o Brasil tem que superar este momento, que este é um ciclo que morreu e não quer enterrar. É um ciclo que morreu e não quer enterrar. Nós estamos dando continuidade a realidades detestáveis. Enquanto não houver saneamento, valorização de energia, é com energia que se cria progresso. Enquanto não houver um investimento verdadeiro na gestão da educação, nós não encontraremos solução nenhuma. Esse tripé tem que ser erguido. Energia, Pedro Westphal, escola... secretário dos Transportes, seu ponto final. Falou tudo aqui de maneira muito clara, o coronel. Nesse momento que nós estamos às vésperas desse julgamento aqui em Porto Alegre, e essas tensões todas são pelas redes sociais disseminadas da mais maneira absurda pelos dois lados. É um momento que nós temos que, como políticos, como seres, como brasileiros, acreditar nas nossas instituições e fazer com que elas sejam fortalecidas. Pode ser condenado e pode ser absolvido. E tem que ser acatado. Se nós não acreditarmos, não fortalecemos as instituições nacionais em todas as suas versões, nós não vamos avançar. E também é o momento de nós começarmos a rever alguns conceitos e olhar para dentro dos nossos partidos. E aqui foi citado o Olívio Dutra, que é um homem honrado. Eu vi ele ser aplaudido de pé lá na... Bienal do Mercosul, quando lá esteve no aqui. Eu estava lá da Feira do Livro. Pela sua história, embora eu discorde dele politicamente, é um homem honrado. É um homem honrado, como Sartori é um homem honrado, como Tarso é um homem honrado. Discordo das ações que escolheram de fazer as suas políticas, mas o que nós temos que fazer é não termos que defender o indefensável. O Olívio Dutra foi o primeiro que se levantou e disse, olha, que se prendam os que fizeram mal feito no meu partido. Secretário, e hoje olha aqui, o senhor que está em campanha... E hoje tá aqui, acontece que é o Vivas bom primeiro Maluf, que é do meu partido. Vivas Alt, o senhor repelente à vontade. Pode abrir a caixinha aí. Isso vai para o meu neto. Aí, olha aí. Vou pescar domingo com o meu neto Giovanni, italiano que está aí. Tá aí, já está Giovanni. protegendo aqui, Giovanni. Olha aí. Que maravilha. Falem, quem tem um pensamento à esquerda deve continuar. O Luiz Coronel. Quem tem uma prática política continua. A gente mandou aqui Yolando Carneiro Borges. Atenção, que bom que tem divergências. Já mandou o Yolando Carneiro Borges aqui uma série de sugestões do programa e mandou o livreto dele de acrósticos. Lê esse aqui para nós, por favor. Acróstico, tu sabe uma coisa maravilhosa? Acróstico Eu Amo vida solta. Enfim, eu quero estar um só dia na beira-mar. Andar descalço na beira-mar, molhando meus débeis pés nus, onde estejamos somente eu e Jesus. Ver o horizonte azul e distante, incidindo nas águas verdes do mar, do modo que eu fique bastante afastado do mundo para rezar. Suaves ventos vindos do mar ocorrem frequentemente, levando pureza ao ar, trazendo paz para a gente, ainda carente naquele lugar. Ô, Luiz Coronel, um abraço aí ao Yolando Carneiro Borges, nosso telespectador, com uma série de sugestões aqui. Um grande abraço. Ele que mora na Avenida Paraná, no bairro São Geraldo, aqui em Porto Alegre. Obrigado a ele aí pelo carinho né? da remessa. Estamos assim encerrando o Pampa Debate hoje. Obrigado
secretário Pedro Westphalen. Satisfação. O Hernando Paulo agora esteve com a gente, foi jogar bola, ganhou 4-1. Craque. O Paulinho Pires também jogou e ganhou. E o Grêmio, Coronel? Tinha falado do Grêmio. Eu tô bem, Só ia dizer pro Grêmio. Eu gostei muito do Smart, que o goleiro de lá do time espanhol, né, mandou para o Grêmio, dizendo que no próximo jogo com o Grêmio ele quer uma tenda para colocar embaixo das traves, que ele quer comer um presunto, pata negra, cestear, já que ele não é tumultuado. Bom, mas tem o seguinte, eu vou distribuir tendas para os goleadores do Real Madrid que conseguiram fazer um mísero gol do Grêmio. Obrigado, Nestor. Obrigado, Marshall aí. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí o Jornal da Pampa com os nossos apresentadores locais e as principais notícias da sua região. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.